Vídeo de hoje do canal do Nicola com várias informações importantes. Quero te falar sobre a consulta que o Palmeiras fez ao Otávio, meio atacante do Porto, que vai ficar livre na metade do ano e é pretendido também por Milan e Roma. Vou te contar novidades a respeito de uma reformulação que vai acontecer no São Paulo. Já tem os primeiros nomes que não ficarão no tricolor para depois do Campeonato Brasileiro. E o futuro de Rogério Ceni? Será que ele corre o risco de demissão em caso de tropeço contra o Goiás? Por falar em Campeonato Brasileiro, vou te trazer as últimas contas da Universidade Federal de Minas Gerais a respeito das chances de títulos depois do tropeço do São Paulo e das vitórias de Internacional e Atlético Mineiro. Por falar no Galo, vou te atualizar sobre Patrick. Que história é essa de que ele pode deixar o Internacional para jogar no Atlético Mineiro? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, pedi para vocês se inscreverem no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E queria contar também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que permite a você ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece no mundo do futebol. O OneFootball permite a você baixar esse aplicativo de graça no seu celular, sem gastar qualquer centavo, e você vai recebendo as notificações ao longo do dia das coisas mais importantes. Avisando o OneFootball sobre o seu time do coração, você também fica super bem informado sobre o seu time. E para completar, o OneFootball também virou a casa no futebol brasileiro dos campeonatos alemão e francês. Para assistir a Bundesliga e a Ligue 1 sem gastar qualquer centavo, é só baixar o OneFootball e você vai ver o Neymar, vai ver o Bayern de Munique e companhia na tela do seu celular sem gastar qualquer centavo. Gostou, né? Então pega na descrição do vídeo o link, baixa no seu celular, serve para qualquer tipo de modelo e seja bastante feliz com o OneFootball. Bora começar o vídeo falando a respeito de Vina, meio atacante de 29 anos de idade, que está na mira de vários clubes do futebol brasileiro, ou pelo menos tem sido especulado em vários clubes. E a novidade é que o Ceará, que tem contrato com o Vina até dezembro desse ano, já abriu proposta, já abriu negociação para tentar a renovação do contrato do Vina. Por que o Ceará está preocupado em estender o vínculo? Ele quer aumentar o valor da multa rescisória, que é hoje bem baixo, de apenas 1.100.000 euros ou algo na casa dos 7 milhões de reais. Embora o Ceará afirme que não tem propostas nesse momento de clubes brasileiros ou do exterior, ele imagina que tão logo o Campeonato Brasileiro acabe, surjam propostas daqui e de fora. E o Ceará gostaria da permanência do Vina. É legal contar que esse movimento de proposta de prorrogação do contrato começou através de um pedido de torcedores do Ceará muito preocupados com a possibilidade da saída do jogador, que já tem 19 gols na atual temporada, além de 15 assistências. O Vina ganha hoje 240 mil reais por mês e esse pode ser um problema para a prorrogação do contrato. O Ceará já tem o Vina como atleta mais bem pago, não tem como aumentar muito esse salário. E a possibilidade do Vina, se mudando de clube, aumentar consideravelmente os seus ganhos é bastante real. Essa vai ser a discussão. Conversei antes de gravar o vídeo com o Jorge Macedo, que é o diretor executivo de futebol do Ceará, e ele afirmou que já começaram as conversas, mas que não se trata de uma renovação fácil à tentativa do Ceará, mas a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos para ver como é que essa novela termina. Outra especulação bem grande dos últimos dias diz respeito à possibilidade do volante Patrick, meio-campista Patrick do Internacional se mudar para o Atlético Mineiro. Namoro que nem é novo. Em 2019, o Galo chegou a procurar o Internacional para tentar a contratação do Patrick e envolveria na oportunidade o Xará. O negócio não avançou, o Patrick continuou no Internacional e é peça fundamental com o Kudê, com o Abel Braga ou com qualquer outro técnico do Internacional. O Atlético Mineiro, de acordo com os setoristas do Galo, tem a intenção de contratá-lo a pedido de Jorge Sampaoli. Mas conversei antes de gravar o vídeo com o Marcelo Robalinho, que é o representante do Patrick, e ele assegurou que não houve, pelo menos com representantes do jogador, nenhum contato por parte do Atlético Mineiro. E essa negociação é das mais complicadas. O Inter costuma pedir no mercado 6 milhões de euros pelo Patrick. No começo do ano passado, em janeiro de 2020, o Fenerbahçe chegou a procurar o Patrick, chegou perto desses 6 milhões de euros, mas na oportunidade o Kudê vetou a negociação, disse que o Patrick seria peça fundamental, como tem sido. 45 jogos, 6 gols marcados na atual temporada, jogador de 28 anos de idade, que recentemente também despertou a atenção do Boca Juniors. Bora falar agora sobre Rogério Ceni, que vive uma segunda-feira extremamente decisiva. O Flamengo do Rogério enfrenta o Goiás em Goiânia, precisando da vitória.
Semana extremamente turbulenta, com reuniões na segunda-feira que poderiam determinar a demissão do Rogério. Ele ganhou uma sobrevida. Na terça-feira, enorme pressão de torcedores organizados do Flamengo contra jogadores e exigindo a cabeça do Rogério Ceni. A diretoria decidiu bancá-lo, mas espera para essa noite uma vitória contra o Goiás. Em caso de empate e especialmente de derrota, não vou ficar nem um pouco surpreso se a pressão for tão grande que acabar determinando a demissão do Rogério Ceni, até porque em caso de derrota o Flamengo vai perder uma ótima oportunidade de se aproveitar ou de se aproximar do São Paulo, que mais uma vez tropeçou na rodada, acabou empatando com o Atlético Paranaense. Daqui a pouco eu falo sobre as chances de título para cada um dos clubes, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Mas para arrematar sobre o Flamengo, Fla que entra pressionado pela falta de resultados, pelo desempenho muito ruim de Rogério Ceni e companhia. São 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 44% dos pontos. Rogério Ceni tem o pior aproveitamento entre os treinadores do Flamengo na década, só está à frente do Ney Franco. Bora falar agora sobre a lista de atletas que não ficam no São Paulo para a temporada de 2021. E quando eu tô falando em temporada de 2021, eu me refiro ao fim do Campeonato Brasileiro de 2020, que está sendo disputado agora em 2021, e ao início dos campeonatos estaduais. São Paulo tem a missão de reduzir sua folha salarial, que está na casa dos 11 milhões de reais por mês. Por que o Júlio Casares, o novo presidente do São Paulo, precisa enxugar a folha? Porque a partir de março ele passa a pagar 50% dos salários dos atletas que não foram quitados no ano passado, em meio à pandemia do coronavírus. A diretoria do São Paulo, na oportunidade, combinou com os atletas de pagar só metade da grana e a outra metade começaria a ser quitada a partir de março. Ou seja, a folha do São Paulo vai ficar 50% mais alta a partir do mês de março, o terceiro mês desse ano. E o Júlio Casares, preocupado com a falta de receitas, já decidiu que vai precisar enxugar. Alguns nomes já não ficarão no São Paulo após o Campeonato Brasileiro. Primeiro deles, Juan Fran, cheguei a contar para vocês, salário de 600 mil reais por mês, muito fora da realidade para um lateral direito, ainda mais um lateral direito já veterano que não tem tanta qualidade no apoio. E o São Paulo não prorrogará o contrato do espanhol, que vai cumprir suas últimas semanas de contrato e se despede com o fim do Campeonato Brasileiro, independentemente do título ou não do tricolor. Outro que não fica é Rojas, atacante que fez sucesso com o São Paulo antes de se machucar, mas depois da cirurgia, passou por 2 cirurgias. Nele passou por uma primeira cirurgia, quando estava se recuperando, teve de ser submetido a uma outra cirurgia no joelho, voltou recentemente, mas voltou muito abaixo do ponto de vista físico, e é um jogador que depende da condição física, da velocidade, para ser alguém diferente. O fato dele ter velocidade, ser um jogador de estilo que não agrada ao Fernando Diniz, se você perceber, o Diniz não costuma ter em seus times aqueles velocistas, o Rojas não terá seu contrato renovado. Vínculo termina agora, no fim do mês de fevereiro, e ele estará livre para procurar outro clube. O salário nem é o maior problema, ele ganha algo na casa de 120 mil reais por mês. Outro atleta que dificilmente fica, esse não dá para cravar, mas a tendência é que saia, é Gonzalo Carneiro, atacante uruguaio, que chegou a ficar suspenso por uso de doping. Ele esteve completamente fora dos planos, mas tem sido mais utilizado nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Esteve nas últimas 6 partidas ou esteve em 6 partidas recentes do São Paulo. Chegou a marcar um gol contra o Red Bull Bragantino. Pelo histórico recente, por nunca ter entregado aquilo que prometia, o São Paulo deve liberar o Carneiro no fim do mês de março, não deve prorrogar seu contrato. Já seriam 3 saídas que aliviariam de alguma maneira os cofres do São Paulo, garantiriam uma economia de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. São Paulo ainda vai precisar fazer mais mudanças, mas essas definições vão ficar para depois do Campeonato Brasileiro. Há muita preocupação do atual presidente e do Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, para que mudanças nesse momento não causem um impacto negativo no time, que somou apenas 1 ponto nos últimos 9 que disputou. Bora falar agora sobre o enorme equilíbrio na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, as projeções para o título do Campeonato Nacional nunca estiveram tão equilibradas quanto atualmente, especialmente depois do empate do São Paulo em 1-1 com o Atlético Paranaense em Curitiba e das vitórias do Internacional contra o Fortaleza 4-2 e do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense 3-1, todos esses jogos nesse domingo. Bom, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o São Paulo hoje aparece com 34,8% de chances de título.
Tricolor tem 57 pontos. O Inter, que aparece apenas 1 ponto atrás do São Paulo, tem menos chances do que o Tricolor, de acordo com a Universidade, 28,8%, ou seja, uma diferença de 6 pontos percentuais a favor do São Paulo. O terceiro colocado dessa lista é o Atlético Mineiro, com 20,8% de chances de título. O Atlético, que tem um jogo a menos do que São Paulo e Internacional, e hoje soma 53 pontos. Se vencer esse jogo a menos, vai a 56 e se iguala ao Internacional. Já o quarto com mais chances de título, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, é o Grêmio. 7% de chances. O Grêmio tem 50 pontos conquistados, com um jogo a menos do que o líder São Paulo e que o vice-líder Internacional. Se vencer, vai a 53. Me chama demais a atenção a presença do Flamengo apenas na 5ª colocação em termos de chance. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo hoje tem apenas 4,1% de chance. Para mim, esse percentual é o que mais está equivocado nessa relação, embora respeito também as contas e as matemáticas e as projeções matemáticas do pessoal da Universidade Federal. O Flamengo hoje tem 49 pontos, mas tem 2 jogos a menos do que os rivais. Se o Flamengo vence os 2 jogos a menos, ele pula para 55 pontos. E aí ficaria só a 2 pontos do São Paulo, com o detalhe de que ainda há um confronto direto entre Flamengo e São Paulo. É bem verdade que esse confronto direto é na casa do São Paulo. E um dos 2 jogos a menos do Flamengo é contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Então se trata de pedreiras, de adversários complicados no momento ruim do Flamengo. Mas só 4%, eu queria que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre o assunto. O Palmeiras também aparece com uma projeção bem parecida, 4%. O Palmeiras tem 48 pontos, também tem 2 jogos a menos. O que pega para o Palmeiras, na minha avaliação, é que o Palmeiras vai se dedicar daqui para frente às finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Inclusive, se for campeão da Libertadores, embarca na sequência para disputar o Mundial de Clubes e pode ter de disputar a reta final do Campeonato Brasileiro com um time misto. Bora fechar o vídeo falando sobre Otávio. Você já ouviu falar sobre ele? Meio atacante badaladíssimo no futebol português, titular absoluto do Porto há 3 temporadas. O contrato do Otávio com o Porto termina agora na metade do ano e ele já foi sondado recentemente por Roma e Milan. O Bruno Andrade, jornalista brasileiro que trabalha em Portugal, chegou a revelar nesse domingo que o Milan fez uma proposta de 4 anos de contrato, com luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato, de 1,5 milhão de euros. Fui checar com uma pessoa muito próxima ao jogador se o Otávio está disposto a fechar com o Milan. E a resposta que eu obtive é que os valores oferecidos pelo Milan ainda não chegaram àquilo que o Otávio pretende para assinar esse contrato. Como ele está livre no mercado, ele vai pedir aquilo que ele quiser. A informação importante e exclusiva que eu queria dividir com vocês é que o Palmeiras foi o único clube brasileiro que tentou a contratação do Otávio, pelo menos até agora. Como é que se deu essa história? Presta bem atenção para você entender. Recentemente, um dirigente do Palmeiras entrou em contato com o staff do Otávio para entender as condições do jogador. Como é que está a sua situação contratual com o Porto? Você está de saída, né? Não vai ficar mesmo? Beleza. Quanto é que você quer ganhar? O que você tem de proposta? Você voltaria para o futebol brasileiro? E o que o Palmeiras ouviu nessa conversa com o representante do Otávio é que ele toparia voltar ao Brasil se existisse um projeto sólido, um projeto financeiramente bacana e que permitisse a ele disputar títulos relevantes, exatamente como o Palmeiras disputa. O grande problema é concorrer com o Milan, com a Roma, que pagam em euro. O euro a 6,40 contra a nossa moeda extremamente desvalorizada. Não se trata de uma missão fácil, é bom que se diga. Outro ponto importante. O Palmeiras até agora não fez uma proposta oficial. Houve esse contato para entender se o Otávio gostaria de ouvir uma proposta do Palmeiras, para entender as condições do negócio. E agora os representantes do Otávio aguardam a proposta oficial do Palmeiras, se é que o Palmeiras vai de fato ou efetuar essa negociação, se é que o Palmeiras vai de fato estender essas conversas. Mas queria dividir com vocês essa consulta feita pelo Palmeiras ao Otávio, jogador de 25 anos de idade. Na atual temporada tem 20 jogos e 3 gols marcados, atua como meio atacante. Ele pode ser o camisa 10, aquele cara mais próximo dos atacantes, ou então funcionar como um terceiro homem de meio campo, fazendo a construção das jogadas, mas também se dedicando bastante ao momento defensivo. Atleta revelado no Internacional, passou pelas categorias de base do Inter, chegou muito cedo a Portugal. Ele esteve primeiro, foi comprado pelo Porto, mas esteve emprestado ao Vitória de Guimarães e faz sucesso no Porto desde 2016. Sucesso não, ele está no Porto desde 2016 e começou a fazer sucesso 3 temporadas atrás, 2 temporadas e meia. Essa atual temporada a gente está na metade e ele é titular absoluto do time do Sérgio Conceição.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e encham o vídeo de likes. É importante também que vocês se inscrevam no canal do Nicola. Quem ainda não se inscreveu, dá esse moral apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e também ativa o sininho para passar a receber notificações. Para fechar de vez, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Se você clicar, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais, exclusivas para membro do canal. Para membros do canal, no caso. Fechado? Nos vemos de tarde com mais informações. Até lá. Tchau, tchau.